O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul analisa os pedidos do Ministério Público para manter 17 detentos nos presídios federais. Ontem nós mostramos os argumentos de promotores e também do Estado que não querem a volta desses criminosos. Hoje você vai ver o outro lado. Por que, para juízes e outros especialistas, não há o que temer com a volta desses mesmos líderes de facções? Solta aí. A Operação Pulso Firme, responsável por transferir 27 líderes de facção para cadeias federais no Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Rondônia, mais ajudou o crime organizado do que a população. É isso que pensa este especialista em segurança. Na medida que o Estado pensou que resolveria o seu problema levando os líderes de facções aqui do Estado para outros estados, na verdade, ele contribuiu para as facções do Estado de São Paulo se empoderarem, terem mais poder ainda. Ou seja, eles atenderam, em certa medida, sem querer, às necessidades das próprias facções do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dados apontam uma redução considerável nos índices de crimes violentos, como assassinatos e latrocínios, que é o roubo com morte, desde a transferência dos líderes para fora do Estado. Mas o estudioso acredita que essa suposta tranquilidade acontece mais por vontade dos bandidos do que por eficiência do Estado, e que até a ordem de calmaria vem aqui de dentro. Influenciados pela facção paulista, as organizações criminosas estão expandindo a área de atuação. E não à toa, cidades do interior agora aparecem com registros de execuções. Os índices também são questionados pelos magistrados que determinaram a volta dos presidiários. Os índices são questionáveis, embora se tenha uma diminuição de homicídios, a gente vê um aumento do poderio das facções econômico e também a gente vê um aumento na condição da traficância. O número de tráficos, de prisões por tráfico, eles seguem aumentando. Não são índices que efetivamente reduzem, obviamente, todo o episódio de tráfico está ligado a alguma forma de violência. O juiz de Novo Hamburgo determinou a volta de 3 dos 17 que seguem fora do estado e acredita no impacto positivo do retorno. O indivíduo que passou 2 anos sem ter um mínimo de contato pessoal com os seus familiares, com a sua esposa, com seus filhos, isso vai fazer com que essa pessoa volte e comente do sofrimento que padeceu nesses 2 anos, fazendo com que, então, a conduta das demais lideranças tenha uma redução de violência, porque eles não vão querer se expor a ponto de também serem apontados como líderes perigosos e serem encaminhados para fora do Estado. Tanto o juiz quanto o especialista concordam que a forma como a administração pública lida com o crime organizado é falha. Eles não vão retornar para a rua. Então, se dentro do presídio, coordenado pelo Estado, eles seguirem coordenando facções, seguirem ordenando execuções, por exemplo, é porque o Estado está falhando em coibir as comunicações, em coibir o ingresso de celular nos presídios. Todos os diagnósticos que nós temos pelos órgãos de segurança são diagnósticos externos ao sistema penitenciário, que se identifique, que se levante, que se diagnostique, se faça diagnóstico de dentro dos penitenciários para poder trabalhar. Não adianta fazer projeto falando das questões pontuais externas. Respeito demais a opinião, especialmente o professor Charles, é especialista, e também do juiz, né, lá da Vara de Execuções de Novo Hamburgo, que autorizou o retorno desses 3 líderes de facções aqui para o nosso estado. Agora, a gente não precisa ser especialista para saber que se o Estado não consegue controlar os nossos presídios, o retorno deles certamente vai provocar um novo desenho desse tabuleiro criminoso que é o dia a dia das facções criminosas. Vocês viram aí na reportagem da Bruna, eles já estão indo para o interior, não é de hoje. Já há alguns anos, municípios de regiões importantes do interior gaúcho têm a presença de facções. E eles chegaram aniquilando os traficantes locais. Os pequenos traficantes da boca de fuma, né, registros de chacinas, assaltos a banco, violentíssimos, porque nada me tira da cabeça que quadrilha de assalto a banco também tem relação com facção criminosa, com traficante, com quem vende droga. Não vem me dizer que são crimes separados, nada é mais separado aqui no Rio Grande do Sul.
E o que a gente vê diariamente é até uma expressão batida. É o caos carcerário, o caos do sistema. Já é caos faz tempo. Desde o tempo em que o Melara explodiu o Central, saíram correndo. Há poucos dias aí se destacou os 25 anos daquele motim. E o ingresso da Polícia Militar para dentro do Presídio Central aqui de Porto Alegre, que depois de um outro governo ganhou um nome um pouquinho menos pejorativo. É a Cadeia Pública de Porto Alegre. Continua sendo central, continua sendo o espaço onde o crime dita as regras. Com todo respeito aos policiais militares que trabalham lá, aos comandos que já passaram e que estão no Central, a gente sabe que quem dá as regras, as cartas, estão nas mãos deles. Então eu tenho uma certa dificuldade de compreender que o retorno desses líderes inteligentes para o nosso sistema não vai causar o aumento da criminalidade. Eu confesso para vocês que a minha avaliação é no sentido de que vai estourar a criminalidade. Respeito o posicionamento de todos, mas tenho essa dificuldade. Para mim, o retorno deles aqui para o Estado significa a mola propulsora de mais violência, porque vão tentar retornar e ocupar os espaços que perderam nas novas lideranças que surgiram, né? O problema é de base. O problema não está só no sistema carcerário, está lá onde nasce o criminoso. Nenhuma mãe, nenhum pai de comunidade carente sonha que seu filho vire bandido. Ele acaba sendo seduzido pela esquina porque não tem a presença do Estado, um projeto social de contraturno, escola, educação. É assim que os bandidos se formam, é assim que nasce a criminalidade do nosso país.